A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que eu vou falar aqui sobre 2 hábitos. Repete aqui comigo: 2 hábitos. 2 hábitos. Todo mundo, para acordar. 2 hábitos. 2 hábitos. Somente 2 hábitos que vão mudar completamente a nossa vida. Amém, Okay? Jesus. Primeiro, eu vou falar o texto base para vocês, que está em Romanos 1,17, tá ok? Diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tá bom? Antes de entrar no texto base, o que é um hábito? Eu acho que todo mundo sabe o que é um hábito. É simplesmente uma rotina de comportamento. Quando a gente repete algo várias vezes na nossa vida, isso se torna um hábito para a gente, fica comum para a gente. E por que nosso cérebro gosta de hábitos? É simples porque ele economiza energia no hábito. Ele faz algo automático. Vamos lá. Ir para o trabalho. Quem já, sabe o famoso quem já? Quem já estava indo para o trabalho, sai de casa, lembra que tomou café, mas de repente você chega no trabalho e não faz ideia como você chegou lá. Quem já aconteceu isso? Quem já aconteceu isso? Olha só, você aprendeu a dirigir, você parou no farol, você viu pessoas, e foi tudo no automático. Você não matou ninguém, você não tomou multa. Porque comigo já aconteceu. Eu já cheguei às vezes e falei, eu acho que eu tomei uma multa. Porque eu não lembro o que aconteceu. E nosso cérebro adora hábitos. Então os hábitos vão fazer parte da nossa vida. Eles vão entrar no nosso cérebro. A gente precisa escolher quais hábitos a gente vai querer receber, Amém. querer ter, ok? Então vamos voltar aqui para o texto básico. Primeiro hábito a gente tem que ter, que a gente tira desse texto: leitura da palavra de Deus. Amém. Primeiro hábito, está dizendo assim, na primeira parte do versículo, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus? Vocês tudo carismático tem que saber. Cristo é a justiça de Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, focado em Cristo, tá? Então, como criar esse primeiro hábito? Primeira coisa, de manhã, ao acordar. Por que de manhã ao acordar? Porque você está descansado, seu cérebro está descansado. E para criar um hábito, você precisa de energia. Desculpa, você vai ter que gastar energia, porque o seu cérebro não está acostumado com energia, não quer gastar energia. Então você vai de manhã, você está com toda a força, com toda, vamos dizer assim, energia, você vai começar a ler a palavra de Deus. Mas você só vai ler a palavra de Deus? Não, você vai meditar na palavra de Deus. Como? Cristo. A palavra de Deus, toda ela, Antigo e Novo Testamento, é focada em Cristo. Então você precisa achar Cristo naquela palavra. Amém. Você precisa procurar Cristo naquela palavra. E mais que isso, no meditar da palavra, você tem que saber o que é aquela palavra, o que Cristo quer falar para você sobre aquela palavra que você está lendo. É só assim que essa palavra vai fazer efeito sobre a gente. Não tem jeito de você só ler um versículo e falar, eu aprendi a palavra de Deus. Não. Cristo tem que falar com você, com aquela palavra. Amém. Ele quer falar com você especificamente naquele dia, com aquela palavra que você está lendo. Você vai ter lá uma programação de leitura, mas você precisa meditar na palavra, ok? Esse é o nosso primeiro hábito. Com isso eu vou para o segundo hábito que a gente tem que ter. Claro, você fazendo isso todo dia, começo, você vai gastar mais energia, mas depois fica algo mais natural, como ir para o trabalho, você nem lembrar como chegou lá. Você vai falar com Cristo como se fosse algo natural na sua vida. Amém. Ok? Segundo hábito que eu quero falar: executar durante o dia pensamentos e condutas para que demonstre a fé em Cristo. Glória a Deus. Primeira coisa, você vai ler sobre a palavra de Deus, você vai ver o que Cristo fala com você. Segundo, você vai colocar em prática isso durante o dia. Amém. Ok? O que Cristo falou com você,
o que as circunstâncias estão querendo falar com você, o que do dia a dia estão querendo falar com você, como você vai reagir a isso tudo. Tá bom? Então, na segunda parte do versículo que diz assim: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá bom? Primeira coisa, o que é fé? Já foi falado aqui. Fé está lá em Hebreus 11:1, que diz, né, são as coisas que a gente crê e não consegue ver, não consegue enxergar. Isso simplesmente é fé. É simplesmente crer sem ver o que você está querendo, tá? Então, se a gente tem que crer, em primeiro lugar, tem que crer em Cristo, tá ok? Outra parte, quando a gente vê lá na palavra de fé em fé, isso nos dá uma impressão de ter patamares de fé, que a nossa fé vai crescendo conforme a gente vai conhecendo a palavra. Ao conhecer a palavra, a nossa fé vai crescendo. Então, existem patamares de fé, tá ok? E na palavra de Deus, a gente vê muito Cristo falando assim: homens de pequenas fé, ou grande foi sua fé. Então, existe realmente, como, vamos assim, fazer uma medição da nossa fé. Então, quando a gente for, então as três grandes medições que tem na Bíblia é o sem fé ou ausência de fé. Está em Romanos 14:23, tá bom? Diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá ok? Então esse é o primeiro, vamos dizer assim, patamar, a primeira medida que você pode estar fazendo. Tá? A segunda medida é quando Deus fala homens de pequena fé. É geralmente quando a gente olha para as circunstâncias. Quando a gente está olhando para as circunstâncias, a nossa fé está pequena. Quando a gente olha para ou religiosidade ou outras coisas, a nossa fé está pequena. E Jesus deu vários exemplos de pequenas fé na Bíblia. E grande fé, principalmente a gente lembra lá do centurião romano e lembra da mulher Sírio-Fenícia, que ali elas creram no poder de Jesus, creram sem duvidar em algum. E Jesus mesmo disse a eles: grande é a sua fé. Tá bom? Então tudo que a gente falar, pensar ou fazer, a gente precisa entender se a gente está fazendo realmente com grande fé, se a gente está fazendo realmente olhando para Cristo, realmente usando a palavra de Deus naquelas atitudes nossas. Tá ok? Porque se a gente não medir o que a gente fala, não tem o hábito de olhar, eu vou falar isso agora, eu vou pensar isso. Chega no pensamento, no falar e na atitude. Tudo que a gente fizer, a gente precisa medir se está saindo com fé, se está sendo sem fé, que no fundo é pecado, como a palavra diz, se está sendo de pequena fé, ou seja, é a circunstância, a gente está reagindo às circunstâncias apenas, ou realmente a gente está tendo grande fé, a gente está confiando em Cristo e sabendo o que Ele está fazendo é melhor para nós. Amém. Tá ok? E para finalizar, tem esses dois hábitos que vão mudar completamente sua vida. A gente lê lá em Josué 1:8. Medite na palavra de dia e de noite, para que você cumpra totalmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esses dois hábitos completamente mudarão a sua história. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E obrigado.